Salve Maria, dia 20 de julho de 2021, da 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, no capítulo 12, nos versículos do 46 ao 50. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nos deparamos, nesta perícope, Jesus falando, desta realidade da sua família. E para alguns, protestantes, acham que Jesus estava desprezando a sua mãe Maria e até mesmo sua parentela. Mas de forma alguma Jesus traz este peso, esta carga de repúdio à sua própria mãe. Pois como é que pode o Filho de Deus, que nasceu do ventre de uma mulher, Maria, desprezar a própria mãe? Que tipo e qualidade de Deus seria esse, que despreza a mãe, que despreza a sua família terrena? Pelo contrário, Maria foi a primeira a acolher a palavra do Senhor. Tanto acolheu que engravidou desta palavra. E a palavra gerada é o próprio Cristo. E Maria viveu conforme esta palavra. Jesus foi crescendo no seu ventre e depois Maria, ao dar à luz, foi convivendo com a palavra que se fez carne. E Jesus nos adverte a cada um de nós. Não serve somente ouvir a palavra. Não serve dizer que sabe a Bíblia de trás para frente, da frente para trás, como quantas pessoas conhecem. E digo mais, o próprio demônio conhece a Escritura, tanto que nas tentações de Jesus no deserto, o demônio cita a Escritura para Jesus, para colocá-lo à prova. E quantas vezes o demônio nos tenta para nos roubar da vontade de Deus, nos roubar da palavra do Senhor. Por isso vos digo, Jesus coloca diante dos nossos olhos toda esta realidade para nos dizer: ler a palavra, conhecer a palavra, meditá-la acima de tudo, e o que é principalmente e fundamental para a nossa fé católica é colocar em prática. Porque as obras dizem aquilo que nós verdadeiramente professamos. Então, uma fé que não se traduz em obras é uma fé morta, que não serve para nada. É uma fé de conceito, é uma fé de apenas saber o que significa. Jesus hoje nos mostra quão fundamental, quão importante é pertencer à família de Deus. Quão importante é viver esta intimidade com Ele, pois, ao ouvir a palavra, ao colocá-la em prática, aí sim, nós nos tornamos a autêntica e verdadeira família de nosso Senhor, E então, esta palavra que nos é dirigida hoje, mais do que colocar em xeque, toda esta realidade da filiação humana de nosso Senhor Jesus Cristo, coloca para nós a realidade de que é necessário que nós estejamos com o coração voltado para o alto, sursum corda, esta expressão que diz do coração que está voltado para Deus, que acolhe o Senhor. Então, caríssimos, supliquemos a nosso Senhor Jesus Cristo que a cada dia Ele nos dê a graça, Ele nos dê a força do Espírito Santo, para que nós não somente nos sintamos família de Jesus, mas que nós o sejamos verdadeiramente, pois todos os dias
meditar a palavra, escutar esta palavra, nós sejamos capazes de vivenciá-la. Quando falamos da vida de oração, não é? É uma lexio divina, não é? Uma vida de oração. Eu sempre, quando prego o retiro, falo que nós precisamos ter uma vida orante. E o que significa ter uma vida orante? Não é? Não é que, ai padre, eu tenho que estar com a Bíblia toda hora na mão, tem que estar com o texto rezando. Não. É você fazer as suas orações, as suas devoções, mas acima de tudo, a cada coisa que você vai realizando e fazendo, oferecendo a Deus. Às vezes custam e faz-se em tom de sacrifício. E muitas vezes nós fazemos com toda a delicadeza e todo amor a Cristo e ao irmão, mas não nos pesa. Mas acima de tudo, viver esta realidade de intimidade com Deus por meio da palavra e unidos através dos sacramentos. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.